bem-vindos ao podcast Entre Gestos e Afetos, uma vida dedicada a Libras. Hoje, nossa convidada é a professora e intérprete de Libras, Adriane Macarini Ferreira, que por acaso é minha prima. Então, eu tenho muito orgulho e um prazer enorme de recebê-la aqui no nosso podcast, porque ela tem muito conteúdo e tem histórias maravilhosas para compartilhar conosco. Seja bem-vinda, Adriane. Posso chamar de Adri? Lógico, sim. Então, olha, vamos começar do início. O que te motivou a seguir o caminho de Libras? Na faculdade, né, que eu fiz, desde sempre eu queria ser professora, né, e aí foi na faculdade, tinha o curso, né, de especialização para EDAC, que é Educação do Deficiente da Audiocomunicação, era uma das áreas da pedagogia que eu poderia escolher. E no caminho para o meu trabalho, né, que eu dava aula, eu passava por uma escola. Meu ônibus passava por uma escola, o ônibus que eu ia para o trabalho passava por uma escola de surdos, e sempre subiam deficientes auditivos no ônibus, e eu tentava me comunicar, e falei, na verdade também todas as minhas amigas da turma da faculdade, meu grupinho foi para essa área, né, e eu acabei indo também, né, uma prima minha também, um ano na minha frente na faculdade também fez EDAC, gostou do curso, e aí no ano seguinte que eu saí da faculdade, que eu prestei o concurso, eu entrei nessa escola, na qual fiquei por 30 anos, uma escola de crianças surdas. Eu me lembro que você contou uma história que tinha um pessoal que você conheceu no ônibus. Isso, eu conheci 3 surdos no ônibus em 91, né? E, assim, eu fiz a faculdade no ano de 90, 91, 92 e 93, né? E no primeiro ano da faculdade foi quando eu conheci esses surdos, né? Quando eu estava indo dar aula, o Heraldo, a Sueli e o Edilson. E depois, foi engraçado que quando eu entrei na escola, eu fui dar aula para a sala deles, porque eles, na época, em 91, eles estavam de manhã, né? Que eram mais novos, e depois em 93 eles já estavam no EJA à noite, que era jovens e adultos. E foi muito engraçado quando eu entrei na sala e eram eles lembraram de mim, né? Eu era uma menina de 23 anos, e eu lembrei deles também, né? E foi muito legal entrar para dar aula na sala deles. Não sabia nada de Libras, né? Só sabia mesmo o meu nome, né? Na época, a metodologia que hoje em dia o bilinguismo não era tão, assim, adotado na escola, era mais outra metodologia, que era o oralismo e a comunicação total, né, e aí fui aos poucos aprendendo com eles, mas foi muito divertido, e a Sueli e o Edilson eu tenho até hoje nas minhas redes sociais, quando a gente se encontra é uma festa, né, porque eu vivo até hoje, eu aposentei na escola, mas a comunidade surda continuo nela até hoje. Sou parte da comunidade surda de São Bernardo. Puxa, que legal. Sim. E como foi atuar como professora de Libras ao longo dos anos? Fabi, dar aula para surdos, principalmente o que eu escolhi, que foi a alfabetização, é um desafio, porque não é assim... A alfabetização é a área que eu amo, mesmo das crianças ouvintes, eu gosto, só que é uma coisa muito rápida, porque a criança, no meio do primeiro ano, do segundo ano, ela dá o estalo e está alfabetizada. Você sai de férias, a criança não está lendo, quando volta, a criança está lendo, né? E com o surdo, esse feedback, ele não vem de imediato, né? E agora, aqui, falando com você, essa pergunta me fez lembrar, eu tive um aluno, Tiago, ele foi meu aluno em 2018. Eu queria muito que ele fosse meu aluno, um menininho pequenininho, ele tinha 6 anos.
eu já meio que, eu quero dar aula pro Tiago, porque sempre achei o jeitinho dele, assim, aquele garotinho bem espivitadinho, assim, sabe? Eu quero dar aula pro Tiago. E eu fui professora do Tiago, né? Do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano. Durante 3 anos eu segui a sala, as mães gostaram do meu trabalho, a diretora também, então eu segui essa sala durante 3 anos, 4 anos. E hoje o Tiago está passando para o 9º ano. Uau. É um mocinho já, né? Sim. É um mocinho. E eu tenho ele no WhatsApp, claro, né? E a mãe dele até hoje me liga, quando ela quer, o que significa esse sinal? Me ajude. E eu falo com ela, né? Mantive o contato com eles e o Tiago veio me falar que ele está no Rio de Janeiro, me mandou um vídeo do Rio de Janeiro, mostrou o Corcovado, e ele lembrou de um trabalho que a gente fez quando ele estava no 4º ano, que era um lapbook. Lapbook, sabe o que é um lapbook? Um lapbook é feito com cartolina, como se fosse um laptop. Então a gente dobra a cartolina, assim, abre a cartolina e dobra, como se fosse assim. A gente abre a cartolina e dobra assim. E aí, aqui a gente pôs a bandeira do Brasil. Quando abria, tinha o dinheiro do Brasil, os estados do Brasil, aqui as regiões, coisas sobre os presidentes do Brasil, comidas típicas do Brasil. Então, eles iam puxando coisas e eu estava trabalhando, né, as 5 regiões e cada um falava da região. E ele lembrou desse trabalho. E eu falei que eu tinha as fotos e eu mandei para ele as fotos dele apresentando. Muito legal. Então, às vezes o feedback ele vem bem depois, anos depois, né, porque a criança com 6 anos, ela chega na escola já falando português. O surdo não chega na escola falando Libras. Então, e a nossa aula é dada, a língua de acesso é Libras. Né? Então, ela primeiro precisa aprender Libras, para depois aprender o português. Porque, na maioria das vezes, em 90% dos casos, os surdos são filhos de pais ouvintes. Então, não tem a língua dentro de casa. Então, vai ter contato com a língua de sinais na escola. Certo. Então, ao mesmo tempo que ele tem que aprender as palavras em português, ele também tem que aprender os sinais, né? Não é só a bola e saber que esse é o sinal de bola, ele tem que saber que esse é o sinal daquele objeto. Quando ele quiser pedir a bola para brincar, ele vai ter que fazer esse sinal para mim. E quando ele quiser escrever, ele vai ter que fazer isso aqui. Que isso aqui é português, né? A digitação de bola é português. Certo. Então, é muita coisa para guardar, né? Então, o feedback vem, não é igual aos ouvintes, mas vem depois, mas não é rapidinho igual ao ouvinte, né? Então, é um desafio da aula para surdo, porque você tem que conter a ansiedade, né? Acredito que as Libras vão além da linguagem, né? É uma identidade, um pertencimento. E Adriane, como foi atuar como intérprete em diferentes contextos? Então, o trabalho de intérprete surgiu de uma necessidade da escola, né? Eu concursada como professora, mas por questão de carga horária, eu não estava nessa escola de surdos. Né? No ano de 2005, eu acabei indo para a inclusão para garantir a minha carga horária de 40 horas. E os surdos na escola de surdos estavam fazendo um movimento de que existe uma diferença entre professor e intérprete. Né? O intérprete é o intérprete, o professor é o professor. Então, quando ia uma palestra na escola, os professores começaram a se recusar a interpretar. Por quê? Porque o intérprete é um profissional formado, né? O intérprete ele tem que ter uma formação diferente do professor, porque o intérprete ele tem que ter competências tradutórias, competências linguísticas. A sua formação é tradução e intérprete, né? A sua primeira formação. Sim. Então, o trabalho do intérprete tem outras competências diferentes da competência do professor. Então, às vezes, o professor, a competência linguística dele é para aquela atividade, ele se prepara para aquele conteúdo específico. E o intérprete não, o intérprete de Libras, quando ele vai interpretar uma palestra, tem vários temas, então o intérprete tem que ter uma gama maior de conhecimento linguístico, né, dos vocabulários de Libras. E aí, porque senão fica muito falha
o conteúdo para os surdos. E aí a escola começou, as mães começaram o movimento, junto com a promotoria da pessoa com deficiente, e um dia eu estava na outra escola lá, que era a inclusão, que eu atendia alunos surdos que estavam incluídos na escola comum. E recebi um telefonema e era a secretária da educação. Fiquei bem assustada, né? Uhum. Mas uma mãe que estava lá, que deu meu número, e a secretária falou, Adriane, eu estou precisando de você aqui no CIFOR, porque eu tenho uma audiência pública e precisa de intérprete, você está na escola? Eu falei, estou em outra escola, eu não estou mais na escola dos surdos. E por coincidência a escola era perto de lá, ela falou, estou mandando um carro te buscar, preciso que você venha para cá. E acho que faz uns 2 anos que eu não ia na escola, porque eu saí meio chateada da escola. Certo. E achei que as pessoas lá a gestão poderia ter feito alguma coisa para eu ficar, sabe? Assim, eu pensava assim, puxa, eu sei tantos sinais, eu tenho tanto conhecimento de língua de sinais, poxa, eu vou sair, vou para um lugar que as mães nem acreditam na língua de sinais, né? Porque a inclusão, a mãe que coloca a criança numa escola comum, né, não quer que o filho seja alfabetizado em Libras, né, assim, a grosso modo falando, né, e acabou que eu fui, os alunos ficaram muito felizes quando me viram, e no final daquela audiência, o secretário lá de assuntos especiais, lá, ele falou se eu tinha formação de intérprete, eu falei que tinha, ele falou, escreve um projeto, em 2005 eu escrevi o projeto, e em 2006 eu comecei a trabalhar. E aí, o projeto era assim, eu tinha que atender os surdos na comunidade, então a gente chama de intérprete comunitário, ele vai aonde o surdo precisa, né? Certo. Então, se ele precisava ir no médico, eu ia ao médico, se ele precisava ir no advogado, eu ia no advogado, se ele ia numa entrevista de emprego, eu ia na entrevista de emprego, só que tudo isso em 2006, quando ainda não tinha WhatsApp, né? Não tinha WhatsApp, o WhatsApp veio em 2013, né? Então, como que era? Eles iam até a escola, me procuravam na escola, ou então se eles iam, eu não estava, porque não dá para ligar, porque eles são surdos, eu anotava o que eles precisavam, onde eles iam, ligava, marcava consulta e encontrava com ele lá no dia, né? E tinha uma parte do trabalho que era atender o cerimonial do prefeito, que era inaugurar parque, praça, e também palestras, né? E aí, fiquei 12 anos nesse trabalho, né? De 2006 até 2017. Certo. 12 anos com esse trabalho de intérprete comunitária que, assim, eu tive muitas experiências boas. Eu interpretei a Fernanda Montenegro, né? Então, eu interpretei Rubem Alves, né? Eu fui no Nacional em Libras por Rubem Alves. Foi, acho que, o ápice, né? Rubem Alves. Que legal. Gilberto Belenstein, Ziraldo, né? Eu interpretei pessoas que eu admiro enquanto professora, né? Enquanto profissional da educação. Sim. E foi muito legal. E até hoje, viu, Fabi, mesmo aposentei de professora, porque de intérprete eu atuo até hoje, e até hoje, quando a gente acabar aqui, eu tenho que ligar para um rapaz que ele quer que eu vou com ele no advogado, então, isso não acaba. E muita coisa é voluntário, porque a gente faz muita coisa voluntária para o surdo. Né? Porque o propósito da minha vida aí a minha missão é com os surdos. Sim. Se eu puder ajudar, eu vou sempre ajudar, né? Na verdade, a Adriane é famosa. Ela aparece até no metrô de São Paulo. Eu acredito que qualquer dia vocês vão vê-la na TV, porque ela vai estar interpretando aí políticos, artistas, né? É uma profissão muito bonita, porque você está sempre ajudando o próximo, né? Então é muito gratificante isso. Eu sempre falo, eu trabalho com o que eu gosto, né? Eu escolhi estar com eles. Eu trabalho com o que eu gosto, ajudo as pessoas e ainda ganho para isso, né? É maravilhoso. Mas o trabalho do metrô não roda mais no metrô, porque eu fiz em 2015, ele rodou até 2025, eu acho, 2023. Hoje eu fui substituída por um avatar, né? A tecnologia substituindo os intérpretes. Até
nessa área, né? Os surdos não gostam, não, mas foi substituído. Tinha que ter dado uma atualizada também no vídeo. Agora, tem um trabalho meu que roda, que é na TVT. Na TVT, eu faço a classificação indicativa. Então, aquela janelinha que tem, agora pode assistir idade maior que 18, 16 anos para cima. Então, eu tenho um canal que é a TVT, que passa essa classificação, é um trabalho que roda até hoje. Sim. Né? Mas é isso, é um trabalho de ajudar, de garantir acessibilidade. Eu vejo o intérprete como um mediador de vínculos. O quanto é importante a empatia, a sensibilidade. A atuação do intérprete impacta a inclusão real das pessoas surdas. Então, o intérprete, ele é fundamental, né? Principalmente nas empresas, né? Porque empresas de grau periculosidade 4, que são empresas que têm muito perigo, né? Os surdos, às vezes, até ganham por insalubridade, né? Porque são trabalhos perigosos. Então, o intérprete é fundamental. Tem uma situação numa empresa que o surdo, ele foi pegar uma ponte, operar uma ponte rolante, e ele estava com o controle da ponte, e ele não ouviu que ele acionou sem querer a ponte. E aí derrubou o material, e quase o material pesado, toneladas, quase caiu em cima dele, perdeu bastante material. E quando a empresa chamou para fazer aquela averiguação do acidente de trabalho, né, com o técnico de segurança, e chamou, e eu fui para interpretar, eu falei, aí o gestor perguntou, mas você fez o curso para operar esse equipamento? Ele falou, fiz. Aí eu falei assim, você fez o curso aonde? Aqui? Ele falou, aqui. Eu falei, mas tinha intérprete? Ele falou, não. Aí, nessa hora, ele ia ser desligado da empresa pela perda, né, do material, tudo que era valor alto, material importante, né? E aí eu falei, então, se ele fez o curso, mas não tinha intérprete, não adiantou nada. Claro. Então, são coisas que são muito importantes, né? Sim. Então, situações bem, acidentes de trânsito para se comunicar, né, num hospital, você está no hospital e tem alguém ali que saiba alguma coisa, né? É importante ter. Hoje em dia tem uma central, né? Tem uma central que atende aí, isso, em São Paulo tem, né? Uma central que o surdo pode ligar e vai ter um intérprete do outro lado que vai atender isso. E tem alguma história marcante que você se lembra? Então, eu tenho uma história, mas na verdade a história é na escola. Certo. Né? Eu tenho uma história na escola que quando eu saí do trabalho de intérprete e voltei para a sala de aula, eu peguei uma turma de primeiro ano, né? E chegou uma mãe, que eu nunca tinha visto aquela mãe, né? E quando chegou, os alunos do primeiro ano vão acompanhar a professora Adriane, e quando chegou na sala de aula, essa mãe falou assim para mim, eu sempre quis que a minha filha fosse sua aluna. Eu estava voltando, estava afastada do trabalho de sala de aula de 12 anos, trabalhando como intérprete, e nesse ano eu retornei para a sala de aula. Eu tinha voltado um ano antes e fiquei como guia intérprete de 2 surdas cegas, e depois, no ano seguinte, eu tive a minha sala, que foi o primeiro ano. Aquilo a mãe daquela menina me falou, e, sabe, eu não queria, mas como assim? Eu estou voltando agora, esse ano, não me conhece, a menina tinha 6 anos, né? Não entendi, eu não estava nem na escola, tal. E aí, Fabi, essa é aquela turma do Tiago, né? Do aluno Tiago, a menina Isadora, e essa turma de primeiro ano que eu acompanhei eles por 4 anos, e isso foi 2019. Quando foi 2020, na pandemia, eu estava dando aula online, e a mãe da Isadora pegou Covid, e o pai da Isadora pegou Covid. Nossa. E eles eram indígenas, né? Eles primos, vieram fugidos de Pernambuco para São Paulo para poder se casar. Certo. Né?
E a Isadora, o irmão mais velho, a Isadora com 6 anos e o irmão com 26. Morava com ela, o pai e a mãe, e a namorada morava junto, né? A namorada do irmão morava junto na casa, era que ficava mais com a Isadora, assim, enquanto a mãe da Isadora estava hospitalizada e o pai também com Covid, logo no comecinho de, acho que 2021, isso. 2021, e a gente acompanhando no WhatsApp as questões aí da Isadora, né, da família dela. Um dia ela não entrou na aula, uma família bem responsável, aí o irmão dela me ligou e falou: professora, o meu pai faleceu. E eu não sei como falar para minha irmã, que é a surda, né, e eu preciso de você, eu preciso que você venha na minha casa contar, porque não é contar, morreu, né? É o que ela vai perguntar depois, eu não vou saber falar e não vou entender. Se ela tiver alguma angústia, alguma coisa, como que eu vou entender o que ela está falando e como que eu vou explicar? Mas como a minha mãe está hospitalizada, eu tenho medo de contar e ela achar que a minha mãe também vai morrer. Então vamos esperar a minha mãe sair do hospital e vim para casa e a gente combina um dia, a senhora pode vir aqui? Eu falei, claro, eu vou. E passaram exatos 12 dias e a mãe da Isadora faleceu também. Ai, meu Deus. E aí, isso foi numa quinta, e aí ele me ligou desesperado, ele falou, agora eu não sei como fazer, né? Nós não vamos levar a Isadora lá, porque estava não podia ir no enterro, porque era Covid, não sabia, aquela confusão, né? Sim, foi uma confusão. Comecinho de 2021, né? A gente não tinha nem tomado a vacina ainda. Sim. E aí ele falou assim, só que eu quero que você venha contar, eu preciso que você venha contar. E aí eu conversando com uma amiga minha, com a Patrícia, né, uma amiga da vida, né, uma amigona minha, ela falou assim para mim, eu acho que a professora ir na casa do aluno é uma coisa muito marcante, né, então, combina num lugar neutro, um lugar, porque senão ela vai lembrar sempre que a professora veio na minha casa, a primeira vez que foi para contar que a minha mãe morreu. E eu, como é uma menina que eu já tinha me apegado, né, que eu já era segundo ano professora dela, gostava muito dela, da família, tudo, eu falei, eu quero essa menina na minha vida, né, eu não vou perder, nem ainda mais agora com essa situação, né, então, aí eu liguei para a diretora e expliquei para a diretora, perguntei se podia ser na escola, porque a escola é um ambiente que ela gosta, eles gostam de ir para a escola, porque é na escola que tem os amigos iguais a eles, né? Então, como a vida, ela tem uma história com a escola antes, ela não ia ficar marcado que foi na escola, né? Mas sim, ia ter outras, ela já tinha uma memória do que era a escola, do que é a escola, dos amigos da escola, não ia ser tão traumático assim. Sim. Aí a diretora falou que sim, e ele enterrou a mãe dele na sexta de manhã, e na sexta, 4 horas da tarde, a diretora foi abrir a escola, porque a escola estava fechada, a diretora foi abrir a escola para a gente contar. Então, fui eu, a diretora, o irmão, a irmã, que a irmã tinha 30 anos na época, já tinha até uma filha, né? E ele, o irmão, e a namorada dele, e uma irmã uma tia da Isadora, que é a madrinha dela. E eu, Fabi, quando eu parei meu carro no estacionamento, eu pensei assim, bom, pedi para Deus, fiz uma oração, né, e falei, Deus, se é para isso que eu tô aqui, pode ser por isso que eu tô aqui, né? Pode ser por causa disso, né? Vou ter que contar para uma menina de 8, 9 anos que os pais dela não vão voltar mais. Meu Deus. Né? Então, eu aceito a missão, mas me dá força, porque eu sou chorona, eu choro com tudo, eu desabo, né? E eu não podia desabar naquela hora, né? Porque eles estavam contando comigo e ela também. E aí, Fabi, quando eu desci do carro, uma borboleta me acompanhou. Uma borboleta laranja, mas um laranja. O estacionamento da escola, ele é comprido, assim, cabe um carro, a gente parava um atrás do outro, e aqui cabiam 2 carros, mas aqui era onde a gente usava o espaço para passar, e lá no fundo dava a volta e parava de assim, né? Então você entrava, e os carros todos paravam assim. Eu parei o carro aqui atrás,
E do tanto que eu andei até a porta da escola, aquela borboleta foi indo na minha frente, uma borboleta laranja. É Uau. inacreditável, Fabi. Sim. Que Aí eu lindo. cheguei, eles estavam lá, abracei, fomos para a sala dos professores. Ela tinha feito um desenho, né, dias antes. Ela tinha feito um desenho e ela já desenhou a mãe dela numa nuvem com asa, o gatinho chorando, o passarinho chorando. Aí eu pedi para a cunhada dela, né, que hoje ela chama de mãe e o irmão ela chama de pai, né? Certo. Pedi para a cunhada para levar esses desenhos para mim, que eu ia usar esses desenhos. Aí tudo, abracei, conversamos, tudo. Aí eu falei, e esse desenho que você fez? Ela me explicou, é minha mãe, né? Ela tá no céu, ela falou, a minha mãe tá no céu, é o anjo, começou a fazer os sinais. Eu falei, mas como você sabe? Aí ela fez assim para mim, ó, que ela sonhou. Uau. Que ela sonhou e que no sonho dela, a mãe dela fazia libras e a mãe dela explicava para ela. Ela falou para mim. Sim. Aí eu falei que esse sonho, então que era verdade, esse sonho, que eles não iam mais, que ela não ia mais. Aí ela falou, não vou mais sentir o cheiro, o abraço. Eu falei, não, você vai sentir eles, você vai ter eles para sempre no seu coração, mas encontrar, abraçar, não. Aí na hora ela me deu um abraço, começou a chorar e correu para a cunhada, né? E foi, né, consolada por todos nós, rezamos um Pai Nosso lá em Libras, depois fizemos uma oração e ela foi embora. Ela foi embora e, ok, a vida seguiu e eu peguei amizade com eles e a Isadora é uma menina que está até hoje na minha vida, né, na vida da Ariel, na vida da minha mãe. A Isadora já veio para casa, já foi para Alphaville, na casa da minha tia, já sempre passeou comigo. E um desses passeios, olha só, eu, o irmão dela, a cunhada e a Arielle, né, a minha filha, e a Isadora, a gente estava na Paulista numa exposição lá da Casa Japão, e aí eu falei para ele, eu falei, você sabe que, para o irmão, você sabe que no primeiro dia que eu vi a sua mãe falou para mim que ela sempre quis que a Isadora fosse minha aluna, mas eu nunca esqueci isso. Ele falou, porque ela te conhecia. Eu falei, como ela me conhecia? A minha mãe trabalhou na IOC. E eu dei curso de Libras. A IOC é uma empresa que eu prestava serviço. Eu dava curso de Libras na IOC, eu interpretava dentro da IOC. A IOC é uma empresa que tem muitos surdos, né? Sim. E a mãe dele, ela não conseguiu vaga para o curso, mas as pessoas que trabalhavam no setor dela, quando me viam no refeitório, falavam, aquela é a professora de Libras. Aí ela ficou encantada de saber que na empresa onde ela trabalhava estava tendo curso de Libras, ela não conseguiu entrar no curso a vaga, né, não conseguiu, não sei se é por causa do turno dela, o horário da aula, eu nunca conversei, não tive a oportunidade de ter esse feedback, porque na hora eu poderia ter falado, de onde você me conhece? Mas eu estava tão, primeiro dia de aula, aquela monte de papel para assinar e tudo. Ele falou, não, a minha mãe te conhecia. Aí começou a falar do chefe dela que fazia curso de Libras comigo, tudo. E aí, então, voltando lá naquele dia, né? Ela queria que eu fosse a professora da filha dela. E hoje, mais de 10 anos depois, né? Porque uns 7 anos depois, a Isadora ainda está na minha vida, né? Hoje ela é uma mocinha, já vai fazer 14 anos, né? Então, era isso, parece que a mãe dela estava adivinhando, sabendo que era para eu ser na vida da Isadora para sempre. A Isadora é para sempre na minha vida. E a gente tem essa história. Olha, eu já faço esse podcast há uns 4 anos e eu garanto para você que essa é uma das histórias mais lindas que eu já ouvi. Realmente... a gente não tem ideia, né, do quanto que as pessoas podem participar da nossa vida e de uma forma tão intensa, né? Que lindo, eu tô aqui emocionada. Adriane, eu sei que você se aposentou há pouco tempo. Como foi lidar com esse período de transição, né? Depois de trabalhar tantos anos
de repente se ver aposentada? Olha, foi uma decisão difícil em 2023, no final do ano, né, quando eu ia ter a idade para aposentar, né, foi uma decisão difícil se eu ia aposentar ou não, porque o maior medo era a falta das crianças. Um medo verdadeiro, porque eu sinto falta das crianças até hoje. Eu sinto muita falta das crianças, porque Certo. eu dou aula de Libras para turmas particular, online, eu continuo dando aula, continuo sendo professora. Sim. Não na escola, né, mas em outros lugares. E interpretar, eu também continuo interpretando, aqui, ali, lá, teatro, alguma coisa eu interpreto. Agora, as crianças eu não tenho mais. Uhum. Então, sempre que eu estou no mercado, num lugar, sempre as crianças me chamam a atenção, né? E ressignificar isso não foi fácil, né? Tive crises de ansiedade, todo mundo pensar, você está falando sério? Eu pensei em não aposentar. Sim. Pelas crianças, mas também está muito difícil a educação, né, Fabi? A educação, como um todo, está muito difícil, a criação dos jovens, a tecnologia, né? Está tudo muito difícil, né? Dentro da sala de aula não está fácil, né? Então eu optei por aposentar. Continuo em contato com os surdos, né? Então isso não tirei da minha vida. Hoje eu atuo voluntariamente na Associação de Surdos, né? Eu sou intérprete da Associação de Surdos, faço um trabalho voluntário para a Associação de Surdos de São Bernardo, então estou sempre em contato e sigo aí curtindo a aposentadoria é maravilhosa, o domingo à noite da aposentadoria não dá para descrever, né? Porque a segunda não tem aquele peso, então o domingo à noite é incrível. Acho que a melhor parte da aposentadoria é o domingo à noite, que não tem aquele desespero da segunda, né? Sim. Mas não perdi o contato, não, né? Com os surdos e continuo ainda atuando, né? Assim, atuando. Muita gente não gosta da aposentadoria, né? A aposentadoria no Brasil, ela tem uma referência a algo que você vai ficar parado, que você não tem mais o seu rendimento. O aposentado é muito associado com alguém que não é útil para a sociedade. E, na verdade, a aposentadoria é um presente, porque você trabalhou a vida toda, então você tem direito de descansar, você tem direito de ter uma qualidade de vida, né? Eu tive uma experiência contrária à sua, porque eu trabalhei muitos anos também em sala de aula, mas eu estava esgotada emocionalmente, então eu não via a hora de me aposentar. A aposentadoria para mim era algo que eu estava com expectativa até, né? Que eu peguei toda uma transição aí das normas, né? Da Previdência Social. Então, quando eu me aposentei, eu adorei. E na verdade, ainda aproveito muito a questão de você ter mais tempo livre, de você não ter aquela pressão, como você disse, de trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana, né? Até porque a gente sabe que professor trabalha 7 dias por semana. Sim. Então, eu entendo o que você disse. Realmente, também sinto falta dos meus alunos. Eu também trabalhei muitos anos com crianças pequenas, mas a gente acaba se adaptando. E acho que, principalmente na nossa idade, né, Adri, a gente descobre novos horizontes. A gente aprende a dar valor para pequenas coisas, como estar com a família, ter um fim de semana que você pode passear e descontrair, né? Então, e você também, né? Assim como eu aposentei e continuo trabalhando, e você também aposentou e faz o que você gosta, né? Porque exatamente. Você já falou que a gente é prima, né? E desde que eu me conheço,
que eu lembro, você sempre quis ter, Safiri era o nome que sempre teve na sua cabeça, Sim, né? sim. E imagino que a Safiri é a realização de um sonho, né? Sim, sim, com E certeza. assim, e você poder escolher, né? O namorado da minha filha, o meu genrinho, ele fala para mim, nossa, que legal, porque na verdade eu escolho, hoje eu escolho o meu trabalho. Ai, eu posso te garantir, eu não, esse ano é ano de eleição, eu não vou interpretar nenhum político. Certo. É uma escolha, Sim. entendeu? Mas eu estou concorrendo a interpretar talvez um musical no Teatro Renault. Que Entreguei, gostoso. entreguei um orçamento, né? Uhum. Então, hoje eu posso escolher o que eu quero trabalhar e o que eu não quero trabalhar, Sim, né? E acho que isso é fantástico da aposentadoria. E a exatamente. aposentadoria é uma benção. Sim, sim. Bem, então agora, nesse período de aposentada, quais são os seus planos, seus sonhos para essa nova etapa? O meu sonho é um lugar que eu pudesse, assim, além da aula, que eu tivesse um lugar para acolhê-los, sabe? Certo. Que eles pudessem vir até mim, saber desse lugar. Hoje, com a tecnologia, com o WhatsApp, eles têm acesso, né? Eu tenho o mesmo número de telefone desde 2004. Então, são 22 anos com o mesmo número, sem mudar o meu número de telefone. Então, o meu número em São Bernardo, eu falo que é público, né? Porque todo mundo tem acesso ao meu celular. Mas eu acho que um lugar que eu tivesse uma sala lá, que eu pudesse acolhê-los, até as famílias, sabe? E trabalhar até português para eles como segunda língua, com os surdos. Né? Fora as aulas de Libras, que as aulas de Libras é mais fácil porque tem bastante ouvinte que gosta de aprender Libras, né? Vê a importância na questão de aprender Libras, até pela questão da inclusão social, né? Para de repente você estar numa farmácia e você conseguir ajudar um surdo no que ele quer, né? No que ele precisa, ou num hospital, eu posso te ajudar, alguma coisa assim, né? Um básico, né? Então acho que assim é isso. E curtir a minha filha, né? Que eu tenho uma filha, Sim, né? A vida que a vida vai me dar aí. É sim, isso. sim. E para nós terminarmos, você poderia ensinar um pouquinho, né, dessa língua que é tão bonita, né, que ajuda tantas pessoas? O que você poderia nos ensinar nessa Então, noite? eu vou ensinar 3 sinais que eu acho os mais bonitos em Libras. O primeiro sinal é o sinal de vegano, de vegetariano. Então, vou fazer junto com vocês, vai fazer junto comigo. Abre a Certo. mão, une a ponta dos dedos, une a ponta dos dedos com o dedão, isso. Aí, levanta o mindinho e levanta o indicador. Esse é um boizinho. E o vegano e o vegetariano é esse aqui, ó. Faz carinho no boizinho e não come o boizinho. Ah, esse sinal eu vou usar sempre. Eu acho lindo esse sinal, Sim. né? E tem um outro sinal que é a mão em concha, as duas mãos em concha, uma virada para você no seu peito e a outra para frente. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, ó. E esse é o sinal de empatia, ó. Esse é o sinal de sentimento. Então, o outro está sentindo e você sentiu o que o outro sente. Então, é o sinal de empatia, Que né? lindo. Eu acho, né, ser empático. Então, pegar o que o outro está sentindo ali e você sentindo aqui e trocar, né? Se colocar no outro. E o sinal de abençoe, que acho que é lindo, que é a mão em A no alto da cabeça e desce uma benção assim. Então, Deus, mão em D do lado, abençoe. Que E lindo. fica a mão em A lá em cima fechadinha e desce balançando o dedo. Muito lindo. Então, temos que ser empáticos, Sim, abençoados, sim.
E não comer os E bichinhos. não comer os bichinhos. Ai, olha, adorei. Muito obrigada, né? Obrigada a você, é um prazer. Eu tenho certeza que as suas palavras vão poder ajudar as pessoas a entenderem melhor essa linguagem e o quão importante é essa profissão, né? Como professora e como intérprete, né? Quantas pessoas que você já esteve em contato e que puderam entender um contexto através das suas mãos, né? Então, que Deus abençoe as suas mãos, a sua vida, a sua Obrigada. carreira, a sua missão, né? Obrigada, eu Esse agradeço. equivale? amo você. Eu que agradeço e fico feliz de fazer parte do seu sonho, de você me convidar para fazer parte de uma coisa que eu sei que você sonhou também e batalhou a vida inteira. E você é no meu coração para sempre. Você também. Obrigada, um Ó, beijo. Beijo. beijos. Ensinar é um exercício de imortalidade. De alguma forma, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprenderam a ver o mundo pela magia das nossas palavras. Rubem Alves. A Safira Assessoria acredita que inclusão, saúde mental e educação caminham juntas. Cuidar das pessoas é também honrar as suas histórias e os seus recomeços. Enfim, que possamos valorizar as nossas histórias, agradecer os caminhos percorridos e seguir com coragem para os novos capítulos da vida.